Olá turma, tudo bom? Como foi o final de semana? Tudo jóia? Então vamos dar início a mais uma aula, mais uma semana de aula, não é isso? E na aula de hoje nós vamos falar sobre estatística, certo? Exatamente. A estatística, turma, ela é fundamental, né, para analisar e compreender as características da população, de uma população, certo? Nós temos aqui, ó, eu separei aqui, ó, coleta, organização, análise e interpretação de dados. Exatamente, o que seria isso? É porque a estatística é a área da matemática responsável por essas partes aqui, certo? Pela coleta de dados, pela organização dos dados, pela análise dos dados e a interpretação desses dados, certo? Então, vamos verificar tudo isso em estatística. Então, começando pela coleta, certo? Por exemplo, a gente chega na turma de vocês e vai fazer uma coleta de dados, uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa para saber qual o esporte favorito da turma, certo? Então, o primeiro passo vai ser feito o quê? Coletar os dados, certo? Vamos fazer uma coleta de dados. Vamos citar, por exemplo, 3 esportes: futsal, handball e natação, certo? E vamos fazer uma pesquisa para ver qual das 3 modalidades é a preferência da turma, tá bom? Um outro exemplo: período eleitoral, certo? No período eleitoral, a gente costuma ver, costumamos querer saber a intenção de voto de cada um, certo? Da população. Por exemplo, candidato A, candidato B e candidato C. Candidato A, candidato B e candidato C. Certo? Vamos supor que o candidato A, e botar aqui outros. O candidato A teve 15%, o candidato B teve 45%, certo? E outros 10%, certo? Turma, quando a gente faz uma pesquisa para saber em qual candidato, qual a preferência do candidato, né, a preferência da população em relação aos candidatos, se a gente for parar para analisar, é de uma magnitude muito grande, certo? Uma população em uma cidade tem milhares de pessoas, né? Então fica quase que impossível fazer essa pesquisa de 1 a 1, certo? Então, se vocês prestarem atenção em relação ao primeiro exemplo que eu dei, que foi a da turma, em relação ao esporte preferido da turma, em uma turma tem aí, bote aí 30, 35 alunos, certo? Então já dá para fazer a pesquisa de 1 a 1. Né? Então, quando isso acontece, quando dá para fazer uma pesquisa de 1 a 1, nós dizemos que nós temos uma pesquisa censitária, certo? Pesquisa censitária. Né? É aquela pesquisa que dá para fazer com toda a população, certo? No exemplo que eu citei aqui foi numa sala de aula, uma quantidade de 35 a 40 alunos, certo? Mas no segundo exemplo que eu dei para saber qual o candidato preferido de uma determinada cidade,
já é um exemplo, ou já é uma magnitude bem maior, não é isso? Vamos ter milhares de habitantes. Então não dá para pegar um a um, certo? A pesquisa iria ficar muito longa, as eleições iriam acabar e a gente não ia ter um resultado. Então o que é que acontece? O que é feito? É feito da seguinte forma, turma. Pega uma amostra dessa população, certo? E faz uma pesquisa com essa amostra. E aí se tem uma noção de como é de toda a cidade, de toda a população, certo? Então quando isso acontece, quando não dá para pegar todos, o que é que nós fazemos? Pegamos uma amostra. Então isso se dá a pesquisa amostral. Certo? Então nós temos a pesquisa censitária, é aquela que dá para fazer com todos, certo? E a pesquisa amostral, onde a gente pega apenas um grupo, pega uma amostra do todo para fazer uma pesquisa com aquela amostra. Nós chamamos de pesquisa amostral, certo? Então isso tudo aí é a parte da coleta dos dados, tá bom? Então para a gente estar praticando isso, eu vou deixar aqui, vamos falar somente sobre isso na aula de hoje, certo? Na próxima aula nós vamos ver a parte de tabela e de gráficos, tá certo? Então, para estar praticando isso, eu vou deixar o exercício da atividade da página 162. Certo? Então, vocês resolvem aí com bastante atenção. Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar? No Instagram, no e-mail, ou então até mesmo aqui nos comentários, tá certo? Então, dá uma curtida. Quem não está seguindo, se inscreve no nosso canal, tá certo? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!